Como vencer o mal? Você acredita na sua força contra esse mal? Você acredita que você tem condições de vencer todos os obstáculos que surgem na sua vida? Te pergunto mais, você acredita que é Deus? Que você tem todo o poder sobre essa vida importante que é a sua? Esse é o tema que nós vamos abordar hoje, sempre no prisma espiritual. Afinal de contas, esses espíritos já passaram por aquilo que nós estamos passando nessa escola da vida. E eles, desculpa gente, nós estamos aqui assim mesmo. E eles se prontificam em nos ajudar. Mas e aí eu te pergunto, você aceita essa ajuda? Fica aqui conosco. Madrugada com Deus. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu, em particular, digo para você, eu fico muito feliz de ter um tempo para poder me dedicar ao estudo da mediunidade, ao estudo da espiritualidade. E fico feliz por você fazer o mesmo. Fico mesmo. Sabe por quê? Porque para mim faz toda a diferença. Ter um tempo para cuidar da espiritualidade é cuidar de minha essência, cuidar de quem eu sou de verdade, para que no mundo material eu tenha condição de administrar bem as situações de minha vida. Não perder o controle, mas manter o controle de tudo o que acontece. E não tem outro caminho senão buscar a sua essência. Sabe aquela frase ou aquele pensamento dos antigos sábios? Descubra a si mesmo e descobre o mundo. Você sabia que Jesus também repetiu mais ou menos a mesma coisa? Ué, como assim? Sim, Jesus disse: conhecereis as verdades e as verdades vos libertará. Quanto mais você busca o conhecimento, sobre quem? Você vai buscar o conhecimento sobre quem? Sobre a vida dos outros? Não, sobre você. Quanto mais você descobre em você, mais você tem condição de se libertar daquilo que te aprisiona. O Mestre Jesus, ele nos dá as fórmulas perfeitas para alcançarmos aquilo que queremos. Mas cada um dentro da liberdade que as leis espirituais nos concedem, faz se quiser. Bom, pela livre e espontânea vontade, você está aqui diariamente no Madrugada com Deus, não é mesmo? E você? A primeira vez? Será que foi por acaso? Você sabe que eu sempre penso, eu em particular sempre penso, a vida não pode ser casualidade. A vida é resultado. A vida é a ação e reação. Então tudo que eu vivo representa as ações que eu tomei no passado que me levou a viver o que eu estou vivendo no presente. Então, com esta visão, eu simplesmente estou onde eu tenho que estar. Vivo o que eu tenho que viver. Tenho as experiências que são necessárias para mim pelas ações que eu tomei. Por isso Jesus está certo quando ele diz: vós sois deuses. Você cria a sua vida. Você conduz a sua vida, você formata a tua vida. E se por acaso você não está contente com a vida que está vivendo, você tem toda a condição de mudar, mas total condição. Ah, Júlio, fácil falar. Ah, é muito fácil falar. Estou tentando mudar já tem um tempão, é fácil você falar, mas eu queria ver você na minha pele, não é assim? Não é assim? Pois é, meu irmão, eu não posso estar na sua pele, eu estou na minha, né? Já é difícil a minha. Porém, se você não acreditar, realmente não vai acontecer. Pois a vida, ela só é real quando você acredita nela. A realidade é aquilo que você acredita. Se você diz que não pode, não vai poder mesmo. Porque você formatou a sua realidade, impossível de alcançar. O que Jesus diz? Tudo torna-se possível àquele que crê. Agora, se você não crê, claro, tem toda a liberdade de colocar os empecilhos.
Mas a partir do momento em que você acredita em você, como dizem, né, o universo age a seu favor. E esse universo não é nada mais, nada menos que a frequência que você entra junto a espíritos amigos, e entre eles os familiares, que irão somar a sua vontade de alcançar o que você quer. O difícil, sinceramente, o difícil é você acreditar em você. Ixi, como é difícil. É muito fácil acreditar nos outros, não é? Você vê uma pessoa vitoriosa, aí ela vem e diz, você tem que fazer assim, assim, você pode até acreditar nela. Mas não é ela que vai mudar a sua vida. Você tem que acreditar em você. O exemplo foi o Cristo que deu. O Cristo sendo o espírito mais elevado do orbe, que seria essa única casa que nós moramos, ele perguntava às pessoas que chegavam a ele, pedindo ajuda, perguntava a ela, mas escuta aí, você acredita que eu posso te curar? Poxa, se o Cristo, sendo o espírito mais evoluído, ele vai perguntar, a vontade dele se faria imediatamente, porque ele é o Cristo. Mas respeitando as leis espirituais, perguntava à pessoa, porque dependia dela. Então ele perguntava, você crê? E a pessoa dizia, sim. Nem todos, tá? Relato da espiritualidade que nem todos se curavam. Tinham aqueles teimosos que iam lá de curiosidade, até para desafiar o Cristo. E estes não se curavam. Por quê? Porque não acreditavam. Aquele que acreditava, o que Jesus dizia? Meu irmão, a tua fé te curou. Minha irmã, a tua fé te curou. Vá e não peques mais. Deixando claro que o pecar nesse caso é não faltar mais, não errar mais, não cometer as falhas que te levou a ter o problema que naquela hora foi retirado de você como uma grande oportunidade de renovação. Mas se é renovação, não pode agir de forma errada como anteriormente, não é? Bom, eu vou te convidar a fazer a prece para que a gente possa ouvir a espiritualidade. Monique Valdez vai nos falar sobre esse tema. Como vencer o mal? Quem é que não quer vencer o mal, né? Olha, o primeiro passo para a vitória contra o mal é não alimentar esse mal em nós. Esse é o primeiro passo. Muitas vezes, sem perceber, nós alimentamos esse mal dentro de nós e não desejamos que esse mal nos atinja. Mas estamos sempre alimentando. Como? Como eu alimento o mal se eu não quero o mal? A partir do momento em que os nossos pensamentos são negativos, eu estou alimentando o quê? A negatividade. Então, eu estou alimentando o mal. A partir do momento em que eu decido mudar e não alimentar mais o mal, eu vou policiar os meus pensamentos para que eles possam criar o meu futuro. Então, a partir de agora, para que alimentar o mal? Para que alimentar pensamentos ruins? Júlio, mas eu vou viver na ilusão? O mundo é cheio de problemas, sem dúvida. Mas por que eu vou dar mais atenção aos problemas, ao mal que existe na vida do que ao bem? Pois, da mesma forma, até em uma proporção maior, existe o bem agindo. Você sabe que a gente procura estudar bastante, né? Não apenas no campo religioso, mas também em todos os setores. Eu gosto muito da ciência. E os cientistas, eles fazem muitas pesquisas. E dessas pesquisas no mundo fora que há muito mais ação do bem do que a ação do mal. Mas isso não está batendo, porque a gente vê muito mais coisas ruins. Vê aonde? Nas redes sociais, nos telejornais, nas revistas, enfim. Por quê? Porque o mal é barulhento. O mal é barulhento. O mal grita. Já o bem é aquela coisa mais reservada.
Sabe que Jesus, ele até lamentava, né? Que os filhos das trevas são mais ousados do que os filhos da luz. Lamentação do Cristo, né? Quer dizer, nós temos que ousar a acreditar no que fazemos, praticando o bem, e realmente propagar isso. É o que a casa aqui faz, é o que o Templo Maria Santíssima faz. Faz um trabalho e coloca na internet para todo mundo ver. O Espírito se manifesta na frente de todo mundo, diante de uma câmera como essa que você está me vendo. Ali o médio concentrado incorpora na frente de todo mundo para quebrar estas barreiras criadas pela ignorância humana. Então tem que ousar mesmo. Se você é religioso, grita para o mundo: eu sou religioso e ponto. Deixa os criticoides para lá, não esquenta com eles não. Bom, vamos fazer a nossa prece? Vamos lá? Vamos elevar o pensamento a Deus? Nós pedimos licença a este Espírito, servo de Deus, de Cristo, de Maria Santíssima, Francisco de Assis, para usar das suas sábias palavras nesta prece do amanhecer, como sendo as nossas. Essa prece é minha, essa prece é sua. É o momento em que você comunga a sua fé em Deus. E assim pedimos. Senhor, que no amanhecer deste dia tenhamos a paz, não a paz do mundo, mas a vossa paz, que o mundo não nos pode dar, para desenvolvermos cada vez mais a sabedoria, não apenas a inteligência, mas a sabedoria que vem da alma. E não nos falte a força para resistirmos contra todas as tentações e provocações deste mundo. Queremos olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos, Senhor, alcançar a paciência, a compreensão, a prudência. Queremos ver além das aparências, Senhor, os teus filhos, como tu mesmo os vês. E assim, Senhor, não vê senão o bem que há em cada um deles. Senhor, fecha os nossos ouvidos a toda calúnia. Guarda a nossa língua de toda e qualquer maldade, para que somente de bênçãos se preencha a nossa alma. Que sejamos almas, espíritos, pessoas tão boas e tão alegres, que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a tua presença. Reveste-nos de tua beleza, Senhor, para que no decorrer deste dia que amanhece, nós te revelemos a todos. Que assim seja. Amém. 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 Quando você é verdadeiro, na hora que faz uma prece, você sente o resultado dessa prece imediatamente. Imediatamente, é como você está falando no telefone com alguém. Se você pronuncia uma frase, uma palavra para alguém, esse alguém vai falar com você, não é? Vai interagir com você. Não é diferente numa comunicação com Deus. Você sente. Quando você é verdadeiro, né? Eu digo porque há aquele hábito, né? Eu preciso fazer uma prece e acaba deixando o automatismo mental falar sem o coração. Então você repete as frases que já está decorada na tua cabeça. Isso não é uma prece, não é? Isso é simplesmente seguir
um cronograma, um padrão. Não, eu preciso fazer uma reza, uma prece. Não, prece é você abrir o seu coração. É realmente você ouvir o que você está falando e imediatamente sentir o resultado. Eu gosto da prece do amanhecer porque, gente, se nós conseguirmos alcançar esses 6 pedidos que fazemos na prece, paz, sabedoria e força, paciência, compreensão e prudência, sem dúvida, serei uma pessoa agradável ao ponto de realmente propagar a mensagem do Cristo a todos, revelar Deus a todos, pelas ações tomadas no dia a dia, não é? Bom, eu quero que você então acompanhe esse espírito amigo, Monique Valdez, mas antes, deixa eu agradecer a todos vocês que estiveram conosco ali em Salvador, terra boa, capital da Bahia. Tivemos lá este final de semana uma grande reunião espiritual, uma confraternização espiritual, onde todos nós ganhamos. E ali muitas pessoas chegaram a nós, não é? Eu também assisto Madrugada com Deus, eu estou de manhã cedo, eu estou na madrugada, enfim. Então, nós estamos colocando aqui algumas fotos destas pessoas que estiveram conosco. Um abraço a todos vocês, meu fraternal, como diz Paulo de Moraes, né? Meu fraternal abraço, minha gratidão profunda pelo acolhimento. Muito obrigado, você faz parte do Madrugada com Deus. Madrugada com Deus tem o objetivo de despertar o poder que você tem, o poder de Deus em você. E convido a você a propagar esta reunião online, esta reunião pela internet. Convide as pessoas para que elas também possam ter o seu despertar espiritual, tá? É um convite que eu te faço para convidar outras pessoas. Obrigado a todos que estiveram conosco ali em Salvador. Agora a palavra é da espiritualidade, Monique Valdez. Com a mente disciplinada num bem maior e na certeza de que a ação de Deus para o teu bem é constante, vai fazendo com que os teres vão alimentando sempre o bem. Se tu quer tirar o mal, alimente o bem. Então vai disciplinando a tua mente, o teu coração e as tuas atitudes. Porque é nessa tríade que vai trazer um equilíbrio para ti. E este equilíbrio vai fazendo com que tu vai suplantando esses males que outrora, num desequilíbrio do teu passado, tu trouxeste para a tua vida. Porque tudo é reflexo de ações. Se não foi nesta, foi em outra existência. Mas Deus permite, porque Ele faz valer as suas leis. Porque em sua infinita sabedoria, deu a cada um de acordo com as suas obras. E continua agindo desta forma. Dá a cada um de acordo com as suas obras. O que tu planta? Uma mente com pensamentos negativos constantemente? Um coração cheio de mágoas, de rancor? Atitudes das quais o próprio Cristo não aprova? O que tu planta? Nunca se esqueça que aquilo que tu plantar, um dia tu vai colher. Porque é lei de causa e efeito. Ação e reação. As consequências.
Por isso é importante o aprendizado constante dos ensinamentos de Deus, de suas leis, e o quanto tu pode trabalhar um bem maior se tu tiver consciência, clareza mental, espiritual, emocional, do quanto é importante tu viver, praticar o bem. Mesmo junto daqueles que não entendem as suas ações neste bem maior. Muitos, pelas suas escolhas neste bem maior, acabam se encontrando sós. Mas diante de Deus jamais estão só. Porque o na falange de bem vai estar contigo. Não desista do bem que tu se propôs a fazer, porque tu foi incompreendido pelos homens que estão ao teu redor, porque ainda vivem na ignorância. Siga teu caminho. Quantas vezes o Cristo caminhou sozinho? Porque Ele estava na retidão de Deus. E jamais negou a sua missão, mesmo diante das tribulações que passou, mesmo diante da provocação do mal, que queria testá-lo, para ver o quanto este era fiel a Deus, ao teu propósito e à missão do qual ele havia se comprometido com o próprio Pai. Jamais esqueçais, vós sois deuses, então camine sobre a luz de Deus, sobre a luz do Cristo, que o mal jamais vai vos abater. Obrigado, Monique Valdez. Obrigado. Olha, a sugestão que a gente sempre traz aqui é que você ouça várias e várias vezes a mensagem do Espírito, para que consiga tirar tudo aquilo que tem nas entrelinhas das palavras pronunciadas por este irmão, ou nesse caso, irmã espiritual. Ouça outras vezes, tá? Para não passar nada despercebido, porque de repente você está aí, como muita gente relata, né? Eu assisto Madrugada com Deus, fazendo café, tomando meu chimarrão. Falar nisso, encontrei uma gaúcha lá na Bahia dizendo que assiste o Madrugada com Deus tomando chimarrão. E as outras irmãs também dizendo, eu faço meu café ouvindo Madrugada com Deus. Que bom, não é? Imagina que boa ambiência você cria enquanto está ali preparando o seu café, o café da família. Que bom! Mas tem muita coisa que passa despercebido. Então a sugestão é volte e ouça outras vezes, tá? Porque a proposta é esta, é estudarmos a espiritualidade. Os espíritos não querem fazer a nossa cabeça. Quer sim abrir a nossa mente para todo o conhecimento que nós já adquirimos com outras e outras oportunidades encarnatórias. Então, a mensagem é para isso, para a sua cabeça se expandir, você se tornar um cabeção, mas no bom sentido, tá? Uma cabeça ampla, tá certo? Então, a gente convida, ouça outras vezes, tá? Acompanha de novo, assista novamente. Bom, vamos lá ao quadro Livro dos Espíritos. Vamos estudar este livro tão importante que Allan Kardec deixou para a humanidade. Uma pergunta e resposta ao mundo espiritual. A questão hoje é a de 632. E Allan Kardec pergunta: o homem sabe distinguir o bem do mal quando pensa nas consequências de seus atos para os outros? Será mesmo que ele sabe? Lembrando que o homem
é se referindo à humanidade, tá? É bom a gente deixar isso claro, né? Hoje não pode nem falar, enfim. Então, ser humano, homem ser humano, tá? Vamos à resposta? O bem é tudo o que está de acordo com a lei de Deus. O mal é tudo o que dela se afasta. Seguir a lei é a garantia de que escolhemos frutos de luz e paz. Mais claro, impossível, né? Mais claro, impossível. Aquele que faz o bem, ele vai colher o bem. Aquele que faz o mal está fora das leis da evolução, do crescimento, do bem-estar. Então, meu irmão, essa casa te convida, vem fazer o bem. Vem fazer o bem. Sabe, eu sempre cito, em todas as vezes que eu tenho a oportunidade de me comunicar, tanto aqui no Madrugada com Deus, como em qualquer lugar que a gente vai se colocar como ferramenta dos espíritos, que essa casa tem um diferencial. Qual é o diferencial? Ela não quer fazer a tua cabeça para você se tornar um adébito. Ah, agora eu vou deixar minha igreja e vou ser adébito do Templo Maria Santíssima. Não, essa casa não tem esse propósito, não. O propósito do templo é despertar a sua religiosidade, a sua espiritualidade para você se tornar uma pessoa melhor. Agora, ela te dá a oportunidade de fazer caridade, isso sim. Então nós convidamos a você a aderir ao propósito da casa, fazer caridade, não apenas material, mas também a caridade espiritual. Por isso, a casa conta com você, pede a sua ajuda, mas pede mesmo, nos ajude. A casa é espiritual, mas está na matéria, e no mundo material, para sobreviver, precisamos de dinheiro. Você sabe que há um certo preconceito dentro da religião em falar em dinheiro, né? Meu Deus, está pedindo dinheiro. Ué, nós estamos pedindo a oportunidade de servir. Então, se você assim também pensa, nos ajude a ampliar esse trabalho que é de servir as pessoas. Nos ajude. A proposta é esta. E nós procuramos aplicar aquilo que o Cristo diz. Vamos ser ousados. Por que uma casa espírita tem que ser fechada, trancada, pequena? Não, por que não pode ser grande para o mundo inteiro? Isto é ousadia. Então, a proposta é esta, crescer, ampliar o trabalho de assistência espiritual. Não para ser maior do que alguém, ou do que outra casa, não, mas para ter suporte a mais pessoas. Então, a gente convida você, faça parte, nos ajude, tá certo? Vibrações de paz pelo Brasil. Ouça aqui. Quando a gente pratica, a gente entende realmente a mudança. A mudança que você cria nas pessoas e no mundo a partir de você. O que você faz gera não só uma mudança na sua maneira de pensar, na sua maneira de agir, mas seus filhos depois aprenderão, mesmo que no começo diga que não, eles aprenderão com você. Seus netos aprenderão com você. Seus vizinhos, aquelas pessoas que trabalham com você, que estudam com você, ou mesmo que não te conheçam, mas de alguma forma te veem, elas aprenderão. O gesto. O quanto você consegue colocar numa atitude. Tem uma historinha que a gente já contou aqui algumas vezes, muito interessante, que fala de um senhor muito simples. Tinha uma menininha pequenininha que ia para a escola, e ela também muito simples, às vezes ela ia até descalça estudar, porque era uma família que não tinha às vezes nem condições de comprar calçados ou chinelo. E naquele dia a mãe, vendo a criança ali, indo para a escola naquelas condições, falou, não, eu preciso fazer algo diferente. Minha filha é tão boazinha, minha filha é tão bonitinha, eu preciso cuidar melhor dela para ir para a escola. Então a mãe foi e fez um vestidinho azul. E esse vestidinho azul
ela preparou para a criança ir para a escola com ele, né? Deu um banho na criança, escovou bem os cabelos, pôs um chinelinho no pé e botou aquele vestidinho azul. Até para combinar, ela botou 2 lacinhos de fita azul também para ficar mais bonitinho ainda. E mandou a criança para a escola. A criança se sentiu tão feliz porque ela viu que ela estava diferente, ela estava bonita, ela estava chamando a atenção porque ela não andava daquele jeito. E ela então foi toda zelosa para a escola e chegando na escola só houve elogios. O professor elogiou, os amiguinhos elogiaram, todo mundo comentava do vestidinho azul da menininha. As outras crianças na escola ficaram tão impressionadas com aquilo que comentaram para suas mães, falaram: olha mãe, hoje fulana veio com um vestidinho azul tão bonito, todo mundo elogiou. As outras mães já pensaram: poxa, meus filhos não podem ficar para trás, né? Eu vou ter que preparar também alguma coisinha para eles virem para a escola bonitinho. Quando essa criança voltou para casa, já no final do dia, o pai a encontrou ainda com o vestido. E vendo a criança com aquele vestido, ele ficou tão emocionado, porque depois de um dia, às vezes terrível de trabalho, onde você enfrenta todos os tipos de desafios e provações, você só quer sossego, você só quer descansar. Só que ali, olhando a filha tão feliz, e ela tão bonita, ele se emocionou. E aí falou: poxa, Deus me deu um presente, né, tão grande, olha que menina linda, como ela está radiante, feliz. Eu não posso deixar ela nessa casa desse jeito. Eu vou pintar essa casa. E aí ele resolveu pintar a casa de azul. Pintou toda a casa, quem olhava parecia outra casa. Falou: nossa, olha a casa que está bonita agora. E ela se destacava na rua, né? Era a única casa pintada azul daquele jeito. Os vizinhos olharam aquela casa e falaram: poxa, fulano pintou a casa. Aí um começa a cobrar do outro, né? Você não vai pintar não? Olha, fulano pintou. Fulano deixou a casa dele toda bonitinha, a nossa vai ficar desse jeito? As pessoas vizinhas começaram a ficar incomodadas de ver a casa dele tão arrumadinha, começaram a pintar também. Daqui a pouco a rua inteira estava pintada. A rua inteira. As outras pessoas das outras ruas comentavam que aquela rua era mais bonita. E muitas pessoas passavam na rua só para ver como ela tinha ficado bonita. Começou então uma coisa interessante. Outras ruas começaram também a pintar as casas. E em pouco tempo o bairro inteiro estava diferente. Você está entendendo como uma atitude pode mudar a vida de muita gente? Quem tomou a primeira atitude não pensou em mudar o bairro ou a cidade. Pensou em ajudar uma pessoa. A pessoa que viu ali a sua filha, né, o seu filho, em uma condição menos favorável, quis fazê-lo se sentir melhor, colocou amor no que fez. Doou o seu melhor. E o seu melhor fez a criança ficar bem, fez os amigos da escola ficar bem, os professores, o pai, os vizinhos, as pessoas das outras ruas. Uma atitude envolveu todo mundo. Obrigado, obrigado, obrigado. Gilson Pimentel, obrigado, obrigado. Bom, por hoje nós encerramos aqui o Madrugada com Deus. Agradecendo a todos vocês que nos acompanham. Convido, faça parte, faça parte. Ó, uma coisa simples, dá like. Isso é importante, sabe para quê? Para que a própria plataforma veja que é útil para você essa mensagem e possa levar a outras pessoas também. Uma simples clique nesse joinha já nos ajuda muito a levar essa mensagem a outros corações. E sendo possível, compartilhe, põe nas suas redes sociais. Essa semana eu estava conversando com os amigos espirituais e eles dizendo:
é preciso utilizar das ferramentas que hoje todos nós temos para falar abertamente da fé, de Deus, da religião. Aí nos dizia esses irmãos, imagine se todos, quem hoje não tem uma rede social, quem hoje não tem um canal, todos nós temos. Para você estar aqui, você tem o seu canal. Então, por que não usar do próprio canal para propagar o bem? Então, quanto mais propagarmos o bem, mais ofuscamos o mal. Mais ofuscamos o mal. Então, eu convido a você, propague o bem. Ah, mas eu não sei falar, eu não sei falar de Deus, eu não sei falar de religião, eu não sei falar de espiritualidade. Então, propague aquilo que te faz bem. Tá certo? Amanhã estaremos de volta. Meu forte abraço. Que a paz de Deus, do Cristo e de Maria Santíssima esteja agora e por todo sempre em nossos corações. Salve Jesus, salve Maria Santíssima.